Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino e você está no episódio número 165 do podcast do canal O Executivo. Nosso propósito aqui é aumentarmos a sua musculatura executiva para que você seja cada vez mais um executivo de classe internacional. E hoje o tema para isso é marketing pessoal, um tema controverso e que veio à minha memória porque eu tenho participado de clubes de negócios e vejo que muitas vezes os executivos, os empresários que participam desses clubes não se preparam para falar, para apresentar os seus negócios durante esses eventos e acabam perdendo uma boa oportunidade de conseguirem novos negócios. Às vezes porque simplesmente se sentem muito introvertidos, não sabem muito bem o que falar. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Um outro problema é que a pessoa fala demais, ela não tem muito aquela capacidade de falar de maneira um pouco mais sintética sobre o que ela de fato vende, qual é o produto, o serviço da sua empresa, qual é a sua grande aptidão profissional para aqueles que estão procurando emprego. E, por vezes, assim, em vez de serem mais sintéticos, são muito prolixos, não escutam as pessoas e acabam cansando toda a audiência. E eu achei que era importante falarmos sobre isso, porque se você não se prepara antes de um evento, às vezes você perde uma grande oportunidade para a sua carreira ou para os seus negócios, porque o importante é que você esteja sempre preparado quando o assunto é o que você vende, aquilo que você faz, para que você possa falar isso quando surgir a oportunidade de maneira natural e, acima de tudo, relembrando os aspectos mais relevantes que precisam ser destacados para que possa realmente conquistar a sua audiência. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas carecem dos conceitos essenciais, né? Então, aqui a minha intenção não é falar sobre coisas acadêmicas, mas uma forma bastante prática de você operacionalizar o seu marketing pessoal, ou pelo menos ter uma introdução ao tema que seja bastante esclarecedora, para que você possa decidir o que fazer. Eu vejo que muitos executivos têm uma visão errada a respeito deste tema, porque acreditam que se trata de você falar bem de si mesmo, ou de como você se veste, e essas questões, assim, embora sejam importantes ou relevantes, isso não é o marketing pessoal. Na verdade, o marketing pessoal é muito mais uma questão estratégica de como você faz a abordagem às pessoas, do que propriamente apenas você ficar fazendo autoelogio. Aliás, uma coisa que não dá muito certo, porque você não tem credibilidade para falar sobre você mesmo. Então, como que a gente começa a organizar as ideias sobre o tema? Bom, primeira coisa, como eu falei, eu não quero ser acadêmico, mas nós precisamos definir o que é marketing. Então, para o efeito do que nós vamos falar aqui, entenda o seguinte: marketing é toda ação que gera uma possibilidade de venda. Qualquer ação que você faz, quer seja divulgar um produto, reduzir o preço dele, ou fazer uma apresentação do seu negócio para alguém, você está fazendo marketing, não importa que mídia você está usando ou qual é a sua estratégia. E é claro, se você é um executivo e você está querendo mudar de emprego, ou então foi demitido e precisa conseguir uma recolocação, qualquer ação que você faça, desde atualizar o seu perfil no LinkedIn, ou então você chamar alguém para tomar um café, isso tudo é uma ação do seu marketing. Quando eu falo que marketing é toda ação que gera uma possibilidade de vendas, é importante você ter bem definido o que é o conceito de possibilidade, porque a possibilidade ela está em oposição à expectativa. O que é uma expectativa? Expectativa é algo que, se acontecer em um determinado intervalo de tempo, isso é bom, mas se ela não acontecer durante esse intervalo, ela não tem como acontecer de novo. Então, por exemplo, se você olha um jogador de futebol, já que estamos em época de Copa do Mundo, vamos falar do Neymar. Se você olha o Neymar como uma expectativa de gol e ele num jogo decisivo, num jogo da Copa do Mundo, ele não marca o gol, ele não tem mais condições de cumprir essa expectativa. Agora, quando eu falo que a possibilidade ela está em oposição à expectativa, significa que a possibilidade ela está sempre em existência. Significa dizer o seguinte: se você olhar o Neymar como uma possibilidade de gol, se ele, durante uma partida de futebol, ele faz um gol, ele deixa de ser uma possibilidade de gol? É claro que não, porque ele pode fazer outro gol, inclusive na própria partida. Agora,
Se ele passa uma partida inteira e não faz um gol, ele deixa de ser uma possibilidade de gol? Também não, porque ele pode fazer um gol na partida seguinte. Então, a possibilidade é algo que está sempre em existência. E esse é um aspecto importante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que vão fazer uma única ação e isso vai gerar uma venda. E não é assim, é muito mais a repetição da ação com consistência e frequente ao longo do tempo é que vai gerar maiores possibilidades de venda. Isso vale para o marketing. Então, se o marketing é toda ação que gera uma possibilidade de venda, o que é o marketing pessoal, então? Bom, o marketing pessoal ele pode ser definido como toda ação que gera uma possibilidade de sucesso para um indivíduo. E aí, é claro, a primeira coisa que você tem que definir, tendo esse conceito, é o que é o sucesso para você. Sucesso é você conseguir um novo emprego, é você ser promovido, é você ter sucesso empresarial, a sua empresa crescer, você vender seus produtos, você como autônomo é conseguir ser contratado pelas empresas, como investidor, ter acesso a bons investimentos. Então, a primeira coisa que você precisa definir bem é o que você considera um sucesso para você. A partir do momento que você tem isso claro, então aí sim você consegue desenhar as ações de marketing pessoal. É evidente que se para mim eu sou um coach executivo e eu tenho interesse em vender processos de coaching, mentoria, workshops, palestras e seminários de liderança, cada vez que eu conseguir vender algo desse portfólio, eu estou tendo sucesso porque eu sou um coach executivo. No seu caso, se você é, por exemplo, gerente de uma empresa, o sucesso para você pode ser se manter no cargo, ser contratado por uma outra empresa em um cargo gerencial em que vai te pagar mais, ou você ser promovido a diretor, por exemplo. Então, é por isso que você precisa estar sempre com clareza a respeito de qual é o sucesso que você está mirando. A partir do momento que você tem isso, você pode definir, então, as ações que você vai fazer para conseguir esse intento. É evidente que uma das coisas que eu percebo que os executivos não têm muita clareza é que eles acreditam que, por exemplo, a partir do momento que eu defini que eu estou numa posição gerencial e eu quero ser diretor, então ele imagina o seguinte, que olha, se eu fizer coisas boas para o meu diretor, eu vou acabar sendo promovido para a diretoria. Só que eles se esquecem que quem promove alguém a diretor não é o diretor, é o presidente da empresa. Então não adianta você imaginar que o seu público seja o diretor que está acima de você. O seu público, para você ser promovido, ele está 2 níveis acima de você. O que significa dizer que você precisa saber, por exemplo, no caso de um empregado dentro da empresa, como que os relatórios, como que você aparece para 2 níveis de cima, porque em geral você não consegue conversar com essas pessoas com muita frequência e muito menos consegue se expor de uma maneira positiva na maior parte do tempo. Quando eu digo de uma maneira positiva, é em condições de realmente poder mostrar o seu trabalho e não apenas um departamento, os resultados do seu departamento, daquilo que você faz. Então, é importante você ter uma preocupação, por exemplo, com os relatórios da empresa, como que você aparece nesses relatórios. Eu vejo, por exemplo, profissionais de computação que trabalham com implementação de sistemas, e eles têm uma certa preguiça de preencher os timesheets, né? Ou seja, eles não colocam ali as horas que eles trabalharam em determinado projeto. E aí esses relatórios são reportados para 2 níveis acima e você, muitas vezes, não aparece adequadamente, porque você não teve o interesse, o tempo de fazer isso. E aí, na hora de tomar uma decisão, é claro que esses relatórios, eles contam. Então, você saber como você é reportado nos sistemas, caso você seja um executivo, um profissional dentro de uma organização, é extremamente importante. O grande ponto aí é o seguinte: para que você possa, portanto, fazer o seu marketing pessoal funcionar, você precisa encontrar as pessoas que vão, no caso de um empregado, promover você, no caso de um empresário, comprar o seu produto ou o serviço, um autônomo comprar o seu produto, o seu serviço, e, claro, um investidor dar oportunidades para você de investimentos que sejam favoráveis. O que a maioria das pessoas faz é justamente abordar esse mercado diretamente com muito pouco sucesso, porque as pessoas, é claro que você sempre pode, vamos supor, você é um gerente, você quer ser promovido a diretor, você sempre pode abordar o presidente da empresa ou de outra empresa, procurando fazer com que ele se interesse por você. Agora,
na realidade, o que você precisa, e que tem mais chance de fazer com que você seja bem-sucedido, é o que eu chamo de uma pessoa de grande credibilidade. O que que significa isso? Uma pessoa de grande credibilidade perante o seu público. Por quê? Porque, em geral, essa pessoa tem um público e ela muito maior do que o que você consegue atingir. Em geral, nós não sabemos quem é essa pessoa de grande credibilidade, que pode abrir as portas para nós de uma grande oportunidade dentro de uma empresa, de um negócio, alguma coisa nessa linha. Então, assim, é por isso que você participar de eventos onde você possa ficar conhecido, dar palestras, escrever posts no LinkedIn, é importante para a sua carreira, para que você seja conhecido pelas outras pessoas. Eu conheço executivos que ficam 20, 30 anos dentro de uma mesma organização, é evidente que eles se tornam pessoas relevantes naquela empresa, mas eles são desconhecidos pelo público, pelo mercado de trabalho. E aí, quando eles saem, eventualmente, porque são demitidos ou acontece alguma crise, ele se surpreende porque ele demora para conseguir um emprego ou tem muita dificuldade, porque, na verdade, ele não é conhecido no mercado. Então, é fundamental você buscar por essas pessoas de grande credibilidade. Não é difícil você ver, por exemplo, se uma marca como a Brahma, você vê, todo mundo sabe o que é uma cerveja Brahma, ela precisa do Ronaldinho fazer propaganda para ela poder vender, imagine você, entende? Então, assim, você tem que olhar a importância das pessoas de grande credibilidade para a sua vida. Então, você conhecer essas pessoas, mais importante ainda, elas conhecerem você, é fundamental para a sua carreira ser bem-sucedida. A terceira coisa que você precisa saber é o seguinte, é que, bom, primeiro, né, antes de mudar de assunto, é por isso que não adianta muito você ter uma grande rede de relacionamentos, mas ela é formada de pangarés. Não adianta muito, não é a quantidade de pessoas que você tem na sua rede que vai fazer com que você tenha boas oportunidades para você como executivo ou para os seus negócios, os seus produtos. Agora, também não adianta muito você ter acesso a uma pessoa de grande credibilidade e você não saber o que falar com ela. Porque imagina o seguinte, que você entra num elevador e aquela pessoa que você falou, poxa, se essa pessoa aqui conseguir falar com um potencial cliente meu, ou alguém que pode me promover na empresa, seria fundamental para o meu sucesso. E você entra nela no elevador, com ela, perdão, no elevador, e você tem do térreo até o andar que ela sair do elevador para chamar a atenção dela. Então, essa conversa, que nós chamamos de conversa de elevador, é justamente aquela conversa que é uma espécie de slogan seu, ou então algo muito curto que você fala a respeito de você mesmo, que possa capturar a atenção dessa pessoa de grande credibilidade. É esse tipo de exercício que eu sugiro que você faça, quer dizer, você saber falar o que você faz de uma maneira curta, de uma maneira marcante, relevante, inspiradora, preferencialmente pitoresca. A minha recomendação é que você, para desenvolver essa sua conversa de elevador, ouça muito aos seus clientes, porque, em geral, é eles que vão te dar orientações que são relevantes para você saber como que eles pensam a seu respeito. Eu vou dar o meu exemplo, porque eu, durante muito tempo, eu dizia apenas que eu transformava pessoas em líderes e queria fazer com que líderes bem formados se interessassem em ocupar posições relevantes, quer seja no Brasil, principalmente no Brasil e dentro das empresas. Eu tenho uma preocupação muito grande, especificamente com o país. E, então, assim, você vê, é uma forma muito descritiva do que eu faço. Mas aí, ao longo do tempo, eu comecei a perceber que eu procuro dar o que eu chamo uma maior musculatura executiva para o profissional, para que ele possa ser alguém capaz de ter a força necessária para ir para o cargo seguinte. Foi aí que eu criei o meu slogan, ou minha conversa de elevador, onde eu falo assim: olha, eu aumento a sua musculatura executiva para que você tenha a força necessária para subir para o próximo nível da sua carreira. Entretanto, quando uma amiga e cliente minha me ouviu falando esse slogan, ela veio até a mim e falou assim: você não faz isso. Você, na verdade, você já pega uma pessoa que é forte, já tem essa musculatura bem desenvolvida, e você, na verdade, faz ela ser ainda melhor. Né? E com isso ela se torna uma pessoa ainda melhor do que ela é dentro da sua carreira executiva. Por isso que o meu slogan final, eu acabei colocando, olha, aumente a sua musculatura executiva, seja cada vez mais um executivo de classe internacional. E esse slogan, essa pequena conversa de elevador,
acabou pegando bem para o mercado, porque, de fato, acaba sendo muito próximo do que eu faço verdadeiramente. Então, assim, em vez de eu me preocupar em descrever, dizendo que eu faço coach executivo, mentoria, etc., eu primeiro falo sobre isso, e aí a pessoa quer saber o que eu faço, e aí eu falo, descrevo o meu trabalho. Mas, acima de tudo, é mais importante quando você tiver com uma oportunidade de alguém que é relevante para a sua carreira, que você possa ouvir essa pessoa. Mas, quando você encontrar essa pessoa de grande credibilidade, você não pode perder essa chance. Aqui mesmo no canal, nós entrevistamos o Thiago Takara, que ele desenvolveu um método novo de fisioterapia, chamado método Canulu, cabeça no lugar, onde ele trabalha todo o seu desenvolvimento físico, e principalmente as suas dores, e, enfim, mexendo na sua cabeça. Se você quiser ver o que ele faz, procura pelo episódio do Thiago Takara. E eu sou coach dele. Quando nós falávamos sobre esse tema, eu disse para ele o seguinte: olha, Thiago, você fez um produto, um serviço, na verdade, excelente. Mas enquanto você não encontrar uma pessoa de grande credibilidade, as suas vendas não vão mudar muito. E eu falei isso para ele, que era difícil, demorava às vezes para a gente encontrar uma pessoa de grande credibilidade, a gente nunca sabe quem é de fato essa pessoa. Só que isso foi mais ou menos no final de 2019. Em 2020 começou a pandemia, e aquilo foi algo muito difícil para o negócio dele. Imagine você ser um fisioterapeuta e, de repente, a pandemia deixa todo mundo em casa, não podiam ir no instituto dele. Então, ele primeiro começou a fazer um trabalho online, inclusive ensinando as pessoas algumas coisas para diminuir dores, enfim, para poder melhorar, inclusive, o seu estado geral em função do que estava acontecendo na pandemia, todo mundo sentado na frente do computador 24 horas por dia, até que ele começou a fazer o trabalho dele dentro da casa dos pacientes. E ele foi chamado para fazer um trabalho na esposa do Massa, e a esposa do Massa tinha um problema específico ali de dores, que ela sofria já há muito tempo. Quando começou a pandemia, só esclarecendo o contexto, esse problema de dores que ela tinha, ela tratava em Mônaco, eles moravam em Mônaco, e resolveram passar a pandemia no Brasil, porque ela queria ficar próxima à família. E quando ele fez o trabalho dele, o Canunu, ele tirou ali, logo na primeira sessão, as dores que a mulher do Massa sentia. Quando ele terminou o trabalho, o Massa se surpreendeu que a esposa dele, depois de tantos anos, estava sem dores, e pediu para o Thiago fazer o método Canulu nele. Né? Então, você imagina, um piloto de Fórmula 1 que entende tudo de dor nas costas, no pescoço, quer dizer, ele tem credibilidade para falar sobre esse assunto, ele fez o método no Massa, e o Massa ficou tão encantado que logo que ele acabou, ele ligou a câmera do celular e fez um story no Instagram falando do método que ele tinha submetido. Ou seja, o Massa foi a pessoa de grande credibilidade do Thiago Takara. Então, a partir dessa aparição dele, de alguém falando dele, com tanta credibilidade para um público enorme, então ele foi contratado por vários esportistas famosos, por celebridades e tudo mais, e deslanchou a sua carreira com o método Canulu. Então, é esse tipo de situação que faz com que você tenha que estar sempre bem preparado sobre o que você vai falar para alguém que pode ser relevante para a sua carreira ou para o seu negócio. Então, você precisa estar sempre já mais ou menos construído na sua cabeça quais são os principais temas que você vai abordar para que você possa falar com naturalidade com as pessoas. E é claro, né, existe uma série de detalhes que você precisa prestar atenção, quer dizer, você precisa criar contraste no mercado. Né? Se você olhar o que acontece, por exemplo, hoje, na visão e nos valores, ou como as próprias empresas falam de si mesmas, elas estão tão preocupadas em serem politicamente corretas que elas falam coisas genéricas. Então, por exemplo, ela fala: olha, nós queremos fazer nossos produtos para que eles possam contribuir com o sucesso dos nossos clientes, não prejudicando o meio ambiente, remunerando corretamente os investidores, respeitando todos os gêneros e assim por diante. E você ouve essa frase, você fala, mas isso é um banco, uma empresa de tecnologia, o que é essa empresa? Então, isso não cria nenhum contraste no mercado. Então, você precisa saber se posicionar, porque se você não souber exatamente qual é o ângulo mental competitivo, como que você vai entrar na cabeça de alguém, você pode estar falando coisas que o seu concorrente também poderia
dizer. Então, criar contraste é algo fundamental. E outra coisa que eu recomendo é você ter sempre em mente um indivíduo, a pessoa com quem você está falando. Então, apesar de eu ter essa preocupação, eu falo assim, que eu quero que o executivo seja um líder de classe internacional, eu sempre tenho para mim que o líder para quem eu falo, e isso orienta os meus textos, ou mesmo a forma como eu falo aqui no podcast, é sempre um engenheiro com 48, 50 anos de idade, que trabalha, por exemplo, numa mineradora, numa indústria pesada. Por quê? Porque quando eu comecei o meu trabalho de coach, eu atendia grandes empresas nessa área. E a minha preocupação era justamente poder falar cada vez mais esse público. Até hoje, por exemplo, eu tenho hoje um executivo, um C-level, que é de uma empresa de engenharia no Nordeste. Então, assim, o meu discurso, o meu jeito de falar, eu estou sempre conversando com alguém que é essa pessoa. Agora, isso é o meu posicionamento. Se você olhar as minhas vendas, você vai ver que 70% do meu público é formado por mulheres executivas. Então, assim, o seu posicionamento, ele ajuda você a conversar, a dialogar. As suas vendas, você pode vender para quem aparecer. E eu necessariamente não preciso mudar o meu discurso, o meu ângulo mental competitivo, porque eu tenho conseguido atingir outros públicos falando dessa forma, ou me apresentando dessa forma. Então, é fundamental que você dê atenção a esse tema. Eu sei que o marketing pessoal, muitas pessoas veem de forma negativa, mas é importante você se preocupar com esse tema com seriedade, nada de fazer aquelas coisas que às vezes eu vejo alguns palestrantes falando aí, coisas malucas para você se destacar. O importante é que você seja uma pessoa que consiga se apresentar bem, consiga falar sobre você com bastante naturalidade, com bastante autenticidade, para que você possa chamar a atenção, principalmente dessas pessoas de grande credibilidade, que vão abrir as portas para você em sua carreira. Então, faça um network também relevante, quer dizer, o marketing pessoal, ele é principalmente para os momentos que você está fazendo o seu network. Tenha uma agenda para isso, ou seja, na sua profissão, entenda que uma agenda para você desenvolver a sua rede de contatos, ela é fundamental. Use o seu café da manhã, use o almoço, ou então um happy hour, mas aquilo que faz que seja mais natural de você colocar na sua agenda, mas faça network, porque senão você sempre vai ser um profissional desconhecido, a sua empresa também vai ser desconhecida e você não vai conseguir nem ser promovido ou vender seus produtos e serviços. Faça os seus ajustes necessários, quer dizer, se você bola uma frase para se apresentar e você começa a perceber que isso não causa tanto impacto assim nas pessoas que te interessam, vá ajustando a sua frase, vá atualizando até chegar em algo que quando você fala, você diga, não, olha, realmente isso aqui é o que eu faço, e claro, tenha muita perseverança para que você possa ser muito bem sucedido na sua carreira e, é claro, nos seus negócios. Pessoal, semana que vem, quinta-feira, 19h30, mais um podcast do canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e vamos em frente. Eu começo a conversa controversa respondendo a seguinte pergunta: se existe uma fórmula de sucesso, por que a maioria das pessoas não tem sucesso?